Passamos agora às matérias que serão apreciadas na ordem do dia. Peço à nobre vereadora Rubevânia Aparecida da Silva Faé, que, em nome da Comissão de Justiça e Redação, faça a leitura do parecer do projeto de lei ordinária número 9/2026. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente, depois de análises feitas ao projeto de lei ordinária de número 09/2026, que dispõe sobre a transparência na execução da lei municipal de número 1123/2025, no âmbito do município de Ibatiba e da outras providências. Esta comissão emite parecer pela sua aprovação com fundamento no artigo 30, incisos 1º e 2º, combinado com o artigo 37, ambos da Constituição Federal. A transparência na administração pública constituiu princípio fundamental previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece a publicidade como um dos pilares da atuação estatal. Tal princípio é reforçado pela Lei de Acesso à Informação, Lei Federal de número 12.527/2011, e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar de número 101/2000, que impõe ao poder público o dever de garantir ampla divulgação dos atos administrativos. Sala das Sessões, dia 24 de abril de 2026. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Fernando Vieira de Souza, relator. Esta vereadora que vos fala. Vereadora Rubevânia Aparecida Silva Faé, presidente. Vereador Ivanito Barbosa de Oliveira, secretário. Em discussão, o projeto de lei ordinária número 09/2026. Em discussão. Alguém a discutir? Pela ordem, presidente. Concedo. Presidente, o projeto 09, ele pede a transparência, respeitando ali a lei de informação, a lei de transparência, e ele visa garantir que a Câmara esteja ciente daquela lei que a gente votou favorável, que obriga, o que permite a prefeitura, o prefeito nortear os tratamentos das crianças com TEA no município de Ibatiba. De que forma? Mandando para esta casa, quais empresas estão participando do tratamento das crianças, quais tratamentos estão sendo feitos, quantos tratamentos estão sendo feitos, que tipo de terapias, para que desta forma a Câmara possa fiscalizar, fazer a função primária da Câmara, que é a fiscalização, fiscalizar a execução desses projetos, desses mandados judiciais, de ação judiciais. Então, eu solicito o voto dos nobres vereadores e deixo bem claro, o que está aqui não é que vai ser enviado para o vereador Wesley, para o vereador professor Wesley, vai ser enviado mensalmente para a Câmara, de todas as empresas, para todos os vereadores, dando ciência a todos os vereadores. E se Deus quiser, com a aprovação do próximo projeto, da Frente Parlamentar Ampla de Inclusão, os vereadores que fizerem parte da Frente Parlamentar Ampla de Inclusão vão estar também cientes e trabalhando no projeto de inclusão do nosso município. Então, é sobre isso que se dá esse projeto 09, que pede transparência a essa lei. Então, é para deixar mais claro, mais transparente para a população, porque a todo tempo, vereador Vanito, a gente é questionado, que tratamento, vereador, que está sendo feito aqui em Ibatiba? Meu filho ainda está indo para Vila Velha fazer o tratamento. Então, com esses relatórios sendo enviados mensalmente, a gente vai poder participar efetivamente, responder à população, já que nós somos servidores da população. Nós vamos estar com dados específicos, a empresa tal está prestando serviço, tantos milhões estão sendo empregados e tantos tratamentos estão sendo feitos em nosso município. Então, eu abro o debate para os nobres vereadores e ficarei muito feliz que todos compreendam a intenção desse voto. Não é fazer politicagem, e sim
garantir o tratamento de nossas crianças aqui no município de Ibatiba. Obrigado, presidente, obrigado aos nobres vereadores. Presidente, pela ordem. Concedo, vereador. Eu vou acompanhar esse projeto do nosso amigo professor Wesley e quero te dar os parabéns. Eu acho que é mais do que justo cuidar dessas crianças e ter transparência no projeto, no serviço prestado. Então, eu componho, meu voto é favorável desde já. Pela ordem, presidente. Concedo. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. A quem nos acompanha pelos canais oficiais da Câmara e também pela Rádio Mania FM 95,5. Presidente, gostaria aqui de parabenizar o meu colega, meu amigo de infância, vereador professor Wesley. E na sessão passada eu fiz um requerimento basicamente sobre isso. E essa lei ela é de suma importância para a transparência. Nós votamos a lei 1123 de 2025 nessa casa, para que os atendimentos judiciais sejam priorizados no nosso município, na capital capixaba dos tropeiros. Mas a gente precisa acompanhar esse atendimento pós essa lei, se essa lei está sendo executada, como ela está sendo executada, quem está fazendo esses encaminhamentos, se crianças, adolescentes, adultos nossos estão pegando estrada para Vitória, para Manhuaçu, para Iúna. Então, essa transparência é de fundamental importância, porque aqui ela se trata de uma pauta importantíssima no nosso município. Igual eu costumo falar que essa pauta é uma pauta nova, né? O Brasil está perdido, aprendendo ainda, o mundo ainda está aprendendo, e quando a gente cria essas legislaturas, essa legislação, para que a gente possa acompanhar, que foi debatido aqui nessa casa outras vezes, sobre a pauta. Então, gostaria de parabenizar o vereador Wesley e declarar meu voto, não tenha dúvida que seria favorável, e pedir aos demais vereadores que acompanhem a gente também. Tudo que é para transparência é bem-vindo, tá bom? Parabéns, Wesley, obrigado, presidente, obrigado a quem nos acompanha. Abaixo, presidente. Concedo, vereador. Quero parabenizar o vereador, professor Wesley. É bacana quando chega um projeto, né, que a gente veja que é pelo bem dos nossos municípios, e lembrar, né, que também foi bandeira, em tempo de campanha, essa pauta, carregaram essa pauta. Então, foi carregada, vereador Wesley, vou estar votando juntamente, vejo grande importância, que nem o senhor falou, para a gente estar dando a resposta que hoje, de cada, assim, 10 pessoas que procuram a gente, no mínimo 4 que é um posicionamento, como está o andamento. Então, a gente vai poder estar passando a transparência para as mães, para os pais que estão fazendo o acompanhamento dos seus filhos. Então, mais uma vez, parabéns pelo projeto. Irei votar juntamente com os que se posicionaram até agora. Parabéns. Pela ordem, presidente. Concedo, vereador. Quero acompanhar meus nobres colegas que me antecederam e parabenizar o vereador pela iniciativa. Nós todos temos ciência hoje do que os pais de crianças atípicas, né, da rotina, da vida deles, né, e de tudo que eles passam. Então, foi muito bem lembrado pelo vereador Sidmar que isso foi, inclusive, uma assistência às crianças atípicas, às famílias de crianças atípicas. Foi uma pauta muito falada, né, na época de campanha. E nós, enquanto representantes da população, né, que lidamos com o povo, né, Sidmar, com um trato muito mais pessoal, e somos frequentemente questionados e perguntados, né, sobre as medidas que o município está tomando para o auxílio dessas crianças, o que o município está fazendo, o que tem acontecido. Então, é essencial que nós saibamos, Vitor, o que responder a essas pessoas. Então, essa lei de transparência
que obriga, né, que obrigará o executivo a dar um relatório e um parecer a nós, nos deixa muito mais capacitados, né, e resguarda, inclusive, o próprio município, que terá uma forma muito mais clara e transparente de mostrar as iniciativas que tem se tomado quanto a essa situação tão delicada. Muito obrigado. Presidente. Concedo, vereador. Fica aqui meus parabéns para o vereador Wesley, que estamos juntos nessa empreitada. Pela ordem, presidente. Concedo, vereador. Quero também parabenizar o vereador pela iniciativa, pelo projeto. Realmente foi uma bandeira, né, da campanha. Vamos esquecer esse negócio de 22, 13, 10. Eu acho que não tem que pensar agora em vidas, né, em pessoas. Vereador Fernando, sempre feliz também nas suas falas. Eu acredito que nós, juntos, como guardiões, né, aqui nessa Casa de Lei, nós possamos abraçar cada vez mais essas causas de inclusão social. Foi sim uma bandeira, mas a política acabou. Agora é tempo de nós cuidarmos dessas famílias. E eu tenho propriedade para falar, vereadores, porque eu tenho meu filho, todo mundo sabe, né, uma criança mais que especial. Eu sei da luta que é quando você coloca uma criança dentro do carro 3, 4 horas da manhã para fazer as terapias em Vitória. Isso eu posso falar, porque eu senti na pele. Tanto eu, tanto a minha esposa, vereador Victor também tem levado o filho dele ali em Reduto. Eu levei meu filho também por um tempo ali em Reduto, certo? E eu sei que muitas mães que estão nos ouvindo neste momento pode contar com essa Casa de Lei. Estaremos à disposição. Projeto como esse visa realmente fiscalizar e também fortalecer aos atendimentos às mães atípicas, às crianças, jovens, adolescentes e também adultos, que também está tendo muito diagnóstico com autismo. Então, quero parabenizar mais uma vez o vereador Wesley, pode contar comigo, vereador Pelé. Essa causa é nossa, é dessa Casa de Lei. Eu acredito que nós não podemos agora colocar política no meio, nós temos que pensar em vidas que realmente necessitam desse cuidado, necessitam desse atendimento. O Serdi, eu acredito que também será implantado aqui em Ibatiba. É um programa do governo estadual de 2022 e vai ser implantado esse ano em Ibatiba, ali na instituição tão importante de Ibatiba, que é a PAI. Então, assim, eu quero também fazer um convite a essa Casa de Lei, que nós possamos visitar o local que está sendo atendido essas crianças. Já tem atendimento já, aqui em Ibatiba, com os profissionais, e também ali na APAI, para ver como é que está o andamento também desse contrato, desse projeto. Então, eu quero colocar aqui o meu nome à disposição, juntamente com o presidente e os demais vereadores, para a gente acompanhar de perto toda a estrutura que está sendo criada, essa instalação, para atender a esses crianças, jovens e adultos atípicos. Pode contar comigo, vereador Wesley, parabéns mais uma vez. A parte, presidente. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar meu colega vereador Wesley pela iniciativa e dizer que a importância da transparência, que ainda tem mães que estão, né, necessitando de encaixar seus filhos em alguma vaga, trazer para mais próximo. E mãe e pai, família que tem a criança com algum aspecto do autismo ou alguma de comorbidades, só eles é que sabem a dificuldade que traz dentro do seu lar, a realidade vivida dentro de casa. Então, tudo que a gente puder estar fazendo e apoiando a nossa população para o conforto das nossas crianças, pode contar com o meu apoio. Pela ordem, presidente. Concedo. Primeiramente, também quero parabenizar o vereador Wesley pela iniciativa. Realmente nós precisamos de mais transparência no âmbito público, até porque o próprio nome já diz, é âmbito público, nós precisamos de mais transparências. Existem leis vigentes, estadual, federal, e realmente precisamos de mais transparências e tem sistemas
por exemplo, na Secretaria de Saúde, que podem ser disponibilizados para nós. Nós já podemos fazer isso, conforme somos parlamentares, podemos sim fazer o pedido para estarmos fiscalizando. Essa lei, nada mais, nada menos, está reforçando a nossa atuação como vereadores. Que seria, está na lei, no projeto de lei número 9, o número de pessoas atendidas, a relação completa das empresas, o detalhamento dos atendimentos, a descrição dos serviços prestados pela Secretaria. Isso, a Secretaria de Saúde ela tem plena capacidade de nos fornecer e nos trazer mais informações. E nós precisamos dessas informações, logicamente, para prestarmos aos munícipes e para que eles saibam. Ano passado, quando se iniciou o mandato, tínhamos, em média, 300 e alguma... não sei se era 314 crianças atípicas. Hoje o número deve estar muito maior. Então, nós precisamos ter essas informações. Só me preocupa o artigo 4º, mas é só uma observação mesmo, vereador Wesley, é só uma observação. O artigo 4º, ele diz, e nós temos que discutir aqui a respeito disso pela competência. A competência, logicamente, eu vou votar a favor, mas é só uma observação. Por quê? O Poder Executivo regulamentará os meios digitais de envio e disponibilização das informações, podendo utilizar sistemas eletrônicos próprios ou plataformas de transparência. Então, esse artigo ele está dizendo a forma que o Poder Executivo ele poderá regulamentar essa forma de enviar para nós. O artigo 5º diz que as empresas, instituições ou profissionais cadastrados para prestação de serviços no âmbito da Lei Municipal número 1123 de 2025 ficam obrigados a fornecer relatórios mensais detalhados dos atendimentos realizados, manter atualizados seus dados cadastrais junto ao município, o que é excelente. Atender às exigências de transparência prevista nessa lei, sob pena de suspensão do credenciamento. Aqui o artigo 6º fala: o descumprimento das disposições desta lei implicará em notificação para regularização no prazo de até 15 dias, suspensão temporária do credenciamento em caso de reincidência, descredenciamento nos casos de descumprimento reiterado. Qual é a minha observação? Só uma observação mesmo, legislativa. Que o artigo 6º ele implica em sanção. E é uma observação que o prefeito e o jurídico, quando chegar, lê, porque nós queremos leis efetivas e que funcionem no nosso município, porque nosso município tem leis atrasadas e que não funcionam mais. Então, é uma observação aí, já que eu vou votar a favor, ao prefeito, porque se não for capaz e se entender que o artigo 6º está ali dando uma ordem, ele deve se ater ao artigo 6º, porque há o respeito à tripartição dos poderes. A paz, presidente. Concedo. Gostaria de parabenizar o vereador Wesley e agradecer, né, por estar junto conosco nessa luta, uma luta que não é só minha, não é só do vereador Pelé, mas de todos nós, vereadores, e de todos os pais e mães de crianças atípicas. Sabemos que não é fácil, a gente que tem e convive no dia a dia, a gente sabe que a gente leva assim, a gente deixa muita coisa de fazer para cuidar das nossas crianças, para estar do lado delas. Então, assim, um projeto desse, bacana, que vai nos orientar e nos ajudar a esclarecer para a população, que às vezes nós, como vereador e pai, eu e o vereador Pelé, pai de criança atípica, às vezes somos abordados nas ruas e talvez não sabemos responder
algumas perguntas, porque não é passado para nós. Então, um projeto bacana, parabéns e conte comigo. Quero parabenizar o vereador Wesley pela iniciativa. Muito bonito e, graças a Deus, essa Casa de Leis já deixa bem claro que é bom para Ibatiba, todos nós estamos juntos, não importa de onde, de quem vem, mas as coisas aqui nessa Câmara, graças a Deus, eu conto sempre com vocês pela transparência e pela consciência, que quando a matéria é boa, a gente cobra. Quero deixar uma deixa aqui, que quando forem fazer uma festa para as crianças atípicas, não economize não, tá? Se precisar de dinheiro, pede aqui que a gente repassa, porque foi muito feio o que a administração fez lá no ginásio, tá? Muito feio, eu tive lá, fiquei horrorizado, tá? As crianças têm que brincar. Se era o dia das crianças atípicas, que levasse todos. Fizeram e que não tinha brinquedo para todos. Não economize. Faça festa, mas faça de qualidade. Porque se não sabe fazer, na administração tem quem sabe. Deixa acontecer. Para de um ficar atrapalhando o outro. Nessa administração está um atrapalhando o outro, um querendo aparecer mais do que o outro. E quem perde com isso? O povo, as crianças. Eu fiquei horrorizado e acredito que o meu colega, vereador Pelé, que estava junto comigo, não gostou também da maneira que foi feita aquela festa. Um pula-pula para as crianças atípicas. Os maiores entram, não quer sair, os crianças pequenas não podem brincar, porque senão os grandes machucam os pequenos. Então, que colocasse ali uns 3, 4, 5 pula-pula, que colocasse ali mais brincadeiras. É isso, nós estamos presentes, e pode contar comigo, Wesley, vamos fiscalizar sim, em prol dessas crianças. Conto. E eu tenho certeza que o vereador Victor e o vereador Pelé vai encabeçar essa fiscalização junto com Vossa Excelência, e os 11 vereadores vamos sim fiscalizar. Não vamos aceitar e não vamos passar a mão em errado. Se tiver bem, eu tenho certeza que os 11 vai vir aqui parabenizar. Mas se tiver errado, nós vamos criticar e colocar isso em pratos limpos. Pode contar comigo. Neste momento... Presidente, pela ordem. Concedo. Gostaria de agradecer a todos os vereadores, né? Sobretudo, não tinha a menor dúvida, Pelé e Victor, né, que são pais atípicos aí, né, que estão nessa luta, nos acompanharia, os outros vereadores, agradecer a todos. Respondendo à senhora, vereadora Rubevânia, existir a lei, que é a Lei de Acesso à Informação, 12.527, ela é de 2011. Então, já existe a lei. Já existe a lei. Mas tem 59 dias que eu fiz um requerimento aqui para a prefeitura, no plenário, ele não chegou até aqui, até hoje. Então, nós não podemos esperar a morosidade do executivo. Hoje é o prefeito Luiz Carlos Pancotti, amanhã pode ser outro, a gente não sabe quem é. E essa casa tem que ser respeitada. Como está no projeto, sendo enviado mensalmente, vai estar ao poder de todos. E é uma causa importante. São milhões que estão sendo empregados. E são essas crianças que estão com terapia, ou não. Muitos estão se prendendo todos os dias para ir para a Vila Velha. Vereador Pelé, vereador Vitor. Acho que todos os vereadores aqui estão sendo abordados diariamente, com os pais preocupados. A gente não consegue responder o Instagram de tanta gente, tanta mãe preocupada, fazendo vídeo na rede social, os filhos ali amontoados em van, sem condições. Isso que todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém. Então, vereadora, já existe a lei, igual a senhora mesmo afirmou, mas não é cumprida. A lei não é cumprida em nosso município. Então, se não cumpre, a gente tem que reforçar as leis,
fazer leis próprias, né? E, igual a senhora mesmo alertou o executivo, antes do primeiro parágrafo, aí fala: o prefeito municipal de Batiba, do Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono. Se a Câmara Municipal aprovar, ele vai sancionar. Então, ele vai estar ciente do artigo 6º. Por quê? Qual motivo uma empresa vai negar dados, ou falsificar dados, ou ocultar dados, ou mentir dados para a Câmara? Isso já é crime. Isso já é crime em outras leis, né? Então é isso, agradeço a observação da senhora, né, o prefeito mesmo que vai sancionar caso a gente, né, aprove, e muito obrigado a todos. Pela ordem, presidente. Obrigada, vereador Wesley, por compreender a orientação, porque, como eu disse, leis existem, mas nós vemos aqui na prática que elas não são, muitas das vezes, cumpridas, e nós precisamos de leis eficazes no nosso município. Eu agradeço o senhor por estar nessa caminhada, entende muitas coisas também que eu falo, porque muitas das vezes é exatamente isso, nós vemos um viés necessário de anos de atraso no nosso município, e nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de informação, precisamos informar os munícipes, precisamos de que a lei seja realmente eficaz no nosso município, porque Ibatiba hoje é dada como uma cidade sem lei, não tem uma lei eficaz no município, e nós temos que provar que o nosso trabalho primordial é fiscalizar, e é o que nós temos tentando fazer aqui desde o ano passado, fiscalizar, editar leis eficazes. Nós precisamos disso. E nós, vereadores aqui, tem um número de vereadores que têm parentes com crianças atípicas, eu também tenho. Então, é uma luta de todos. Nós sabemos como é. Então, que políticas públicas nesta área melhorem cada dia mais. Como o vereador, o presidente Marcos Delega disse, não só ao prefeito, mas eu quero fazer um apelo aqui aos funcionários também, aos secretários. Eu quero fazer um apelo. Um corpo ele não funciona sem membro, ele não funciona sem órgão. E, por isso, quando nós estudamos a respeito da administração pública, se fala em corpo. Então, vamos acordar esse corpo, vamos pôr ele para funcionar, porque, se não tiver funcionário, se não tiver servidor, o prefeito pode ser o melhor, que nunca vai fazer nada. Nunca vai fazer nada. Precisamos de pessoas que têm pulso, que entram dentro daquela prefeitura, eu vou sair aqui hoje, eu vou resolver um problema, pelo menos. Porque, do jeito que está, não é só vereador que apanha, não é só prefeito, não, é servidor público também. As pessoas que estão ali, é secretário também. Se não tiver um bom planejamento, se não saber o que está fazendo, é melhor sair. Não vai adiantar. Então, quando você entra em algo, é um corpo. A gente não consegue nada sozinho. Eu tenho os meus projetos, assim como vereador também. Precisamos de todos que estão aqui em Batiba, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Muito obrigada. A parte, vereador, a parte, presidente. Concedo. Dentro do que Vossa Excelência disse, o presidente, dentro das palavras agora da vereadora Robevânia, queria ressaltar e agradecer aqueles funcionários que tiveram ali naquelas festas, na festa, né, do autismo. Parabenizar eles que, dentro do que eles podiam, eles têm certeza que cada um fez a sua função da melhor maneira possível. Os funcionários da educação, do esporte, ou até mesmo da saúde, que esteve ali presente. Então, assim, tem que ter cronograma e tem que ter do executivo, junto com os secretários, para ter o ano que vem, já que o presidente deixou as portas abertas aqui da Câmara, uma festa melhor para nossas crianças. A parte, vereador. Concedo. Como o senhor tocou nesse assunto, com certeza eles merecem parabéns, porque fizeram dentro dos limites. Mas o prefeito tem que dar um pouco mais de maleabilidade para os secretários atuarem também, porque eu falei de forma rígida aqui, mas não é para servir para 1, para 2, para 3, não, falei de forma geral, da forma que eu penso como pessoa.
E muitas das vezes a gente é criticado por dizer como pensa. Então, é exatamente isso. A gente agradecer o trabalho que foi feito, até mesmo a Dianes, que é neuropsicopedagoga também, esteve com as crianças. Eu não estive no local no dia, mas ela palestrou. Ela já veio aqui na Câmara, palestrou no ano passado. Foi a conferência do autista que foi feita aqui, inclusive eu mesma que indiquei a conferência. Então, o que é possível, dentro do possível, tem se feito, mas nós precisamos de mais. Nós não podemos falar que está bom, nós temos que melhorar. É isso que eu quero dizer. Então, parabéns a todos os envolvidos, ao secretário Ezequias, mas nós precisamos melhorar ainda mais, aos servidores que ali estiveram. Eu estou dizendo, não nesse sentido específico ao evento, mas eu estou dizendo de forma geral da administração, espero que os senhores me entendam. Eu disse de forma geral, não servindo especificamente para um servidor ou para um secretário, não, de forma geral, pois nós somos os porta-voz do povo e o povo está insatisfeito, nós devemos falar isso aqui. Então, devemos melhorar aquilo que está sendo feito, de forma planejada. Não é fácil? Não é. Mas nós temos que conseguir. Neste momento, eu passo o projeto de lei ordinário número 9/2026 para votação. Em votação. Esta matéria foi aprovada por unanimidade. Peço à nobre vereadora Robervânia Aparecida da Silva Faé que, em nome da Comissão de Justiça e Redação, faça a leitura do parecer do projeto de resolução número 03/2026. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente, depois de análises feitas ao projeto de resolução de número 03/2026, que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar Ampla para a Inclusão no âmbito da Câmara Municipal de Ibatiba, estabelece diretrizes para seu funcionamento e dá outras providências. Esta comissão emite parecer pela sua aprovação, com fundamento no artigo 30, inciso 1º e 2º. A criação de frentes parlamentares encontra respaldo no exercício da função legislativa e na autonomia organizacional do Poder Legislativo, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, especialmente no princípio da separação dos poderes e da competência das casas legislativas para disciplinar seu funcionamento interno. Sala das Sessões, dia 24 de abril de 2026, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Fernando Vieira de Souza, relator. Acompanha o voto do relator, essa vereadora que vos fala, presidente, vereador Ivanito Barbosa de Oliveira, secretário. Em discussão, o projeto de resolução número 03/2023. Pela ordem, presidente. Concedo. Esse projeto, gostaria de falar primeiro a história desse projeto. Bem rapidamente, presidente, Vossa Excelência permite. Esse projeto, pessoal, chegou até a mim a partir do Congreves, em que eu estive com... Todos nós estivemos, né, que estávamos presentes, com o Marcel Carone. Deixa eu levantar, Marcel, para que o pessoal te veja. Marcel Carone é um grande empreendedor da inclusão no Estado do Espírito Santo, empreendedor da inclusão no Brasil, é um empreendedor da inclusão
internacional, né? Palestrou na ONU, teve a honra de palestrar na ONU. Então, agradeço a sua participação nesse projeto. Ele me apresentou esse projeto, fiz as mudanças cabíveis aqui para a Câmara. Esse projeto visa exatamente, vereador Vitor, evitar o que nós discutimos hoje. Não chegar ano que vem, no dia do autismo, e não ter, dia 2 de abril, ou no dia 24 de março, o Dia Mundial da Inclusão, e não ter orçamento. No caso, no outro ano, que ano que vem já foi liberado, né? A gente chegar na hora de discutir o PPA, a LDO, a Câmara participar, porque a Frente Parlamentar Ampla de Inclusão vai deixar essa casa mais ativa em relação a quanto vai ser gasto com a inclusão. Tem dinheiro para fazer a festa dos autistas ano que vem? Quanto que vai ser disposto? Vão ter que sentar com essa casa para dizer quanto que vai ser disponibilizado. Vai fazer projeto nas ruas para melhorar a acessibilidade dos cadeirantes? Quanto? Não vai fazer? Por que não vai fazer? Falta dinheiro? Vamos buscar orçamento, os vereadores? Então, a Frente Parlamentar Ampla de Inclusão é similar a uma das comissões no sentido de estrutura da Câmara, é um projeto de resolução, e visa dar autonomia aos vereadores, a estarem participando ativamente da inclusão no município de Batiba. E Batiba, se todos os vereadores estiverem de acordo e aceitarem o projeto e caminhar conosco, vai ser o primeiro município dos 5.000 e tantos municípios do Brasil, e o Marcel vai estar com a gente lá em Brasília, a ter a Frente Parlamentar Ampla de Inclusão. E a Frente Parlamentar Ampla de Inclusão não vai garantir o vereador professor Wesley na presidência, e nem o vereador Victor e o vereador Pelé, que são pais atípicos, não. Vai respeitar, fui sensível em colocar, fazer essa mudança no projeto, de colocar para respeitar, tal como as outras comissões, vereador Vanito, a ordem partidária da casa. Os partidos mais votados, as minorias, então, dos partidos. Então, vai continuar respeitando o regimento dessa casa, não vai mudar. Então, solicito o voto dos vereadores que apreciaram o projeto. A gente vai continuar de forma mais ativa, trabalhando a inclusão no município de Batiba. Como? Participando do pacto, do plano anual PPA, participando da lei de diretriz orçamentária LDO, que fala, o dinheiro vai ser aplicado aqui, e participando da LOA, que é efetivamente a aplicação do dinheiro da inclusão no nosso município. E lembro, apesar de o Marcelo Carone ser um ativista, um empreendedor mais voltado para o TEA, não quer dizer que a Frente Ampla vai ser específica TEA, vai participar de todos, neurodivergência, vai participar dos idosos, também a inclusão do idoso na sociedade. Então, a inclusão é mais, apesar da gente estar hoje, uma das maiores causas de luta no nosso município, ser o TEA, porque a gente tem, igual a vereadora Rubevânia falou muito bem, aproximadamente aí, ou mais, eu não sei o cálculo específico, isso não vai acontecer ano que vem, porque a Frente Parlamentar vai estar sabendo de cor o número de pessoas com TEA no município. Não é só o TEA, não é só síndrome de Down, também os idosos, também os cadeirantes e as outras deficiências. Muito obrigado e abro a discussão umas aos outros. Obrigado, presidente, obrigado. Ninguém há mais a discutir. Passo o projeto para votação. Em votação. A resolução para votação. Esta matéria foi aprovada por unanimidade. Agora vamos passar para discussão às moções, indicações e requerimentos. Ninguém a discutir em votação. Presidente. Concedo. Presidente, só de uma moção que eu fiz, de o Jezinho do Pedro Inácio, o Onésio, o Matheus Farias, o João Cigano, tiveram representando a capital capixaba dos tropeiros no Rural Tour
2026, na cidade de Santa Teresa. Gostaria só de pedir aos nobres vereadores, né, que possam aprovar essa moção, porque isso é muito mais do que uma participação. Isso é levar a cultura tropeira, a cultura do nosso povo, a cultura de nossa gente, a história do nosso povo para outros lugares, para que as pessoas conheçam e assim queiram visitar, queiram conhecer o nosso monumento do tropeiro, o nosso museu do tropeiro, a nossa festa do tropeiro que acontece esse ano, e eles não cobram nada, eles pegam, vão com os próprios recursos, levam a bandeira do município e aí coloca a cidade de Ibatiba reconhecida em todo o estado. E eles fazem isso também, né, Jadson? Vão para Aparecida do Norte, levam nossas bandeiras. Então, a capital capixaba do tropeiro não poderia deixar de fazer essa moção de congratulação e aplauso, né, e agradecimento a esses tropeiros que são muleiros, que são cavaleiros e que levam a bandeira e o nome da nossa querida Ibatiba para os 4 cantos desse Brasil. Obrigado, presidente. Neste momento, eu passo para a votação a moções, indicações e requerimento. Em votação. Esta matéria foi aprovada por unanimidade.